Braz e Bruno Spindel. A Europa terminou e no desembarque da dupla, o Spindel concedeu entrevista na manhã dessa sexta-feira e admitiu que existe a chance de o Flamengo vender atletas ainda nessa janela. Rubro-negro que contratou o Michael, o Alexandro, o Alcaraz e anunciará nas próximas horas a chegada de Gonzalo Plata. Tô contando para vocês que as tratativas com o lateral direito Danilo da Juventus prosseguem. O Danilo já aceitou a proposta do Fla, agora os clubes tentam chegar a um acordo. O Spindel falou o seguinte a respeito da possibilidade de vendas de atletas. Abre aspas. Inicialmente a viagem foi só para contratações, mas abriram algumas portas e pode ser que ocorra uma ou outra transferência ainda nessa janela. Só não vou revelar os nomes, fecha aspas. Quero contar que uma das possibilidades é da saída do Wesley. O lateral direito que iria pro futebol italiano, mas na última hora o negócio com o Udinese caiu, está pedindo para ser negociado e o Flamengo tenta encontrar um novo comprador. Sobre os reforços que já foram contratados, o Alcaraz vestirá a camisa 37, o Alexandro vestirá a camisa 26. O Flamengo também o Flamengo também anunciará nas próximas horas o número da camisa que Gonzalo Plata usará. Só para completar, você pode ter ficado na dúvida, mas que mercados vão comprar jogadores do Flamengo se a janela já está perto do fim? Há alguns países que têm janelas um pouco mais longas. Casos do Catar, da Arábia Saudita, da Rússia, da Turquia. Essas janelas ficam abertas por mais alguns dias. A saideira do Fla, Michael, pode ficar até um mês fora. A lesão muscular dele foi mais grave do que se imaginava. O Flamengo não divulga os resultados e prognósticos de exames, mas existe a preocupação em relação à utilização do atleta apenas no mês de outubro. Carlos Alcaraz, novo reforço do Flamengo. Acabou de chegar no Galeão. Novo camisa 37 do Flamengo. Camisa do Flamengo. Aí, Carlos Alcaraz. Agradecendo, acenando a mais nova contratação do Flamengo e a mais cara. Pra aqui! Aê! Dá uma bandeira pra ele, dá uma bandeira aqui. Hola Nassau, estoy aquí. Vamos juntos, vamos Mengao. La verdad que estoy muy contento de aquí de llegar a Río, ya estoy con muchas ganas de ir al Maracaná, de conocer a la gente de Flamengo, que es una gente muy buena, muy loca, como en Argentina también, entonces eso es muy lindo y la verdad que estoy con muchas ganas de conocerlos y de jugar en el Maracaná con ellos. ¿Tu expectativa está pronto? Sí, la verdad que físicamente estoy muy bien, me siento muy bien.
En Inglaterra hice una muy buena pretemporada, los entrenamientos allá también son buenos, así que físicamente me siento muy bien, ya con muchas ganas. Sé que el domingo hay un partido muy lindo contra Corinthians. Si el técnico quiere que esté a disposición, yo ya estoy a disposición, yo me siento muy bien, listo para jugar, entonces acá estamos. Olha, jogou a responsabilidade aí pro técnico Tite. A camisa. Pode. Mais encostado ali na parede um pouquinho. Aí, Alexandro. Fazer a foto oficial aqui da entrega da camisa para o nosso novo lateral esquerdo. Vivendo esses primeiros momentos do Rio de Janeiro e esse sonho de vestir o manto rubro-negro. E aí, ó, o número 26. Alexandro 26. É a numeração que vai usar nosso novo lateral esquerdo. Finalmente chegou a hora, hein, galera? Vai vestir a camisa, olha aí, ó. Daqui, ele já começa a ouvir também alguns gritos de alguns torcedores que vieram aqui acompanhar a chegada do nosso novo lateral no aeroporto. Tá aí o Alexandro, ó. Bruno Spindel posando para foto junto com o nosso Alexandro. Tá aí o nosso lateral posando para fotos oficiais, que daqui a pouco você vai acompanhar no Insta, no Twitter, em todas as redes sociais do Flamengo. Nosso fotógrafo Marcelo Cortes registrando tudo aqui no aeroporto. Chegou o momento. Galera, vocês que estavam aí nessa manhã, o cara tá cansado. Quantas horas de voo, Alexandre? Deixa eu falar, deve umas 9 a 10 horas. 9 a 10 horas. Primeiro, seja bem-vindo ao Rio de Janeiro, seja bem-vindo ao Clube de Regatas do Flamengo. Não dá para não te perguntar como é que tá essa expectativa e de tudo que você está vivendo nesses últimos dias, cara, já recebendo o carinho da nação, galera mandando mensagens, comentando nas suas redes. Como é que tem sido para você esse momento? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu estou muito ansioso, muito feliz. Não vejo a hora de poder começar a treinar, começar, enfim, a ir nos jogos para poder também ter o máximo de minutos possíveis. Porém, eu acho que já comecei a pegar o carinho da torcida no voo, que tem muitos flamenguistas que vieram e todos já me desejaram felicidades, me deram boa sorte, até torcedores de outros clubes também. Então, estava precisando desse carinho da torcida brasileira e realmente estou muito feliz de estar aqui. Muitos anos de Europa, né, Alexandre? De Juventus, então, e por lá, mais de 10 títulos, isso nem se fala. O que o Alexandre traz nessas tantas malas desse tempo de Europa, assim, questão de evolução de jogador? A gente lembra de você no Santos, no Atlético, lateral construtor, rompedor. O que você pode trazer de evolução nesse sentido dentro de campo, que você acha que o Alexandre volta para o Brasil agregando ainda mais? Não só dentro do campo, mas também fora do campo. Eu tive a felicidade de trabalhar com excelentes treinadores, excelentes jogadores, desde quando eu saí do Brasil, Porto, Juventus, Seleção Brasileira. Então tudo isso eu acho que eu trago agora no Flamengo, mas também eu vim para o Flamengo para aprender com todos os jogadores de altos níveis, com os treinadores, preparadores físicos, enfim, com a nação rubro-negra, que eu acho que tenho certeza que eu vou aprender muito e já estou recebendo esse carinho que é especial para mim e para toda a minha família. Noção do universo Flamengo, assim. Você nesses últimos anos tem acompanhado tudo que o Flamengo tem construído, conquistado no futebol brasileiro e sul-americano. Como é que você enxerga essa oportunidade de fazer parte desse grupo agora? Chegar agregando com sua experiência, com tudo que você viveu e conquistou, mas de viver o Flamengo de fato agora. O que representa aqui, na alma, essa oportunidade pelo Flamengo? É impossível um jogador de futebol não acompanhar o Flamengo. Eu acompanho o Flamengo desde quando eu era pequenininho, enfim, quando eu era o menino lá do Bom Pastor de Catanduva. Então, eu acho que o futebol brasileiro também está vindo em uma ótima evolução. E o Flamengo, obviamente, que é um dos clubes que está fazendo essa evolução crescer cada vez mais. Hoje o Campeonato Brasileiro está aos olhos de todo o mundo, não só como o Flamengo, mas outras grandes equipes também no Brasil que está dentro disso. Mas realmente o Flamengo é uma coisa inexplicável. Vestir esse manto aqui, eu me sinto orgulhoso, é uma honra poder estar fazendo parte dessa família Flamengo. Para fechar contigo, te liberar, porque você tem muita coisa para falar também na entrevista coletiva.
já se sente pronto, vou até usar um termo italiano, para ser chamado em causa, né? Assim que eles falam lá na Itália, para ser relacionado pelo técnico Tite. Como é que está a sua questão? Você vem aprimorando lá em Portugal a parte física, como é que você está se sentindo fisicamente quando você acha que está aí para ficar à disposição de fato para jogar? É óbvio que depende da regularização também. Me sinto bem, me sinto confiante. Fiz um ótimo trabalho aí no clube do Portimonense. Agradeço ao meu amigo Theo, Ryuki, Dinei, que são os responsáveis pelo Portimonense. Foi onde eu fui muito feliz de poder continuar essa minha evolução fisicamente, tecnicamente. E agora é chegar a conversar com o professor. Te conhece bem? Com o professor, com o doutor, também com o preparador físico, para ver realmente qual vai ser essa linda data de estreia. Tá certo. Te liberando, Alexandro. E lembrando, Felipe Luiz te elogiou, né? Disse lá no comentário. Vai sobrar. É um cara que tem muito carinho, tem o seu respeito também, por aqui fez história. O Felipe Luiz realmente é um irmão para mim. É uma pessoa, um profissional que eu sempre respeitei, que realmente sempre foi meu espelho. Não só na seleção brasileira, mas quando estava no Atlético de Madrid, sempre olhava como o Felipe jogava, porque eu sempre quis aprender ao máximo com todos os meus companheiros, com todos aqueles que eu conheço. Felipe Luiz, muito obrigado e nos vemos por aí. Quem está chegando aqui já no aeroporto, Bruno Spindel. Bruno, como é que vocês avaliam essa passagem de vocês pela Europa? 2 reforços já anunciados, um para se anunciar. Bom, primeiro, bom dia a todos, bom dia Nação Rubro-Negra. Acho que são 3, né? O Michael, que não veio da Europa, mas nessa janela, o Alexandro e o Charlie, que chegou ontem aí, né? A gente espera que dê tudo certo aí com o Gonçalo Plata também. Acho que foram movimentos necessários aí pelas gravíssimas lesões que ocorreram. A gente deseja a mais pronta recuperação possível aí pro Cebola e pro Mate. Isso, enfim, fez com que a gente precisasse se movimentar de uma forma mais ativa no mercado, até também para preservar o elenco. Essas 2 lesões aí gravíssimas foram um sinal do estresse que o calendário provoca aí no elenco, de todas as lesões que vêm ocorrendo, e a gente precisou fazer essas movimentações. Acho que a gente vai conseguir ajudar o Flamengo dessa forma. Os 3 que já estão aí, e a gente espera que consiga finalizar o Gonçalo, vão ajudar muito o grupo a enfrentar esse calendário duríssimo aí, dar mais alternativas para o Tite e que o Flamengo possa seguir vivo aí, lutando pelas 3 competições. Quem sabe que se vença a Libertadores, poder também disputar o Mundial desse ano. A presença de vocês na Europa, vocês encomendaram também alguma venda ou foi só para contratar? No momento, assim, só para contratações, mas abriram algumas portas aí que pode ser que ocorra uma transferência ou outra de saída. Ainda nessa janela? Ainda nessa janela. Bruno, o Marcos soltou um enigma no Twitter, né, como sempre, falando que tinha mais um reforço para anunciar, que vocês não conseguiram anunciar ainda. Tem algum outro nome, além dos que a gente já sabe? O Danilo, por exemplo, surgiu. O que está encaminhado é o Gonçalo Plata. Mas tem alguma coisa com o Danilo? Existiu Não, algum contato não, com o Danilo? não. Nada com o jogador? Nada. A gente tem 2 laterais direitos aí que a gente confia muito. O Guilherme Varela e o Wesley. Confia demais nos 2. Já, enfim, falei bastante desde o início do ano sobre os 2 e a gente segue com eles. Eu acho que ele fez uma brincadeira com a questão do Twitter, ia acabar, ia parar no Brasil e não vai dar nem tempo de anunciar. Pode ser. Ele tava brincando com pode o ser. Mas eu queria te perguntar com relação eu acho que o Guilherme trouxe a informação que poderia vir um outro jogador surpresa. Se for, é para outra janela. Essa janela vocês fecham os 4, é isso, no máximo? Assim, a janela, assim, fico muito receoso sempre de falar as coisas de forma definitiva, porque o Flamengo está sempre aberto às oportunidades, está sempre atento. A maioria das janelas ali fecha entre hoje, né? Hoje é dia 30 de agosto e 2 de setembro. A janela no Brasil aqui fecha 2 de setembro, mas depois vocês ainda, os jogadores que estavam livres antes do fechamento da janela, para os clubes brasileiros é possível que se faça contratações até o momento que ainda se pode
inscrever os jogadores nas competições, né? Então, assim, hoje, se você me perguntar agora, é isso, é essa contratação do Gonçalo Plata encaminhada. E agora, eu não gosto nunca de falar de forma definitiva, porque às vezes acontece alguma coisa que não existia ainda nesse momento, que não estava planejada, e depois fica como se a gente tivesse dado uma declaração que não foi correta. O grupo fica muito forte, né? Eu acho que assim, ajuda muito a qualificar o grupo, a dar mais alternativas para o Tite, a que todos possam estar bem na sua melhor forma física e técnica em todos os jogos. O calendário massacra muito. Essas 2 lesões gravíssimas e as outras que aconteceram, e não acontece só no Flamengo, acontecem em praticamente todos os clubes aí que disputam as 3 competições. O calendário massacra mesmo, massacra mentalmente, massacra fisicamente, provoca uma série de lesões, e não é só o calendário. Você vai para a Bolívia jogar a quase 4.000 metros de altitude, não dorme, são viagens longas aí, tem que somar na viagem tempo de deslocamento até aeroporto, hotel, imigração, etc. Vai pro frio, desce, joga aqui, volta, joga de novo em Salvador com viagem longa. Então assim, e uma temperatura bem mais alta do que você pega na Bolívia. Então todos esses obstáculos aí, os atletas não são robôs. Você tem um elenco com mais alternativas Cuidado ao falar disso, que o Tite foi falar disso, foi denunciado pela Conmebol agora. É inacreditável. Assim, a gente sabe o que a gente viveu lá. Então, mesmo os atletas que não jogaram, o Dr. Bassan fez um relatório e a gente viu isso na pele. Os atletas que não jogaram, é impressionante, assim. Alguns não sentiram nada, mesmo sem jogar. Quando bate às 6 horas, começa um monte de problema lá dentro do vestiário, o jogador passando mal, dor de cabeça, ânsia de vômito, fora problemas médicos mais graves, como o que aconteceu com o professor Tite. O Dr. Bassan atendeu da forma mais rápida e pronta possível. Assim, são fatos. A altitude é algo que é dessa forma, assim, para atividade física de alta intensidade, estresse emocional. É algo que é perigoso, traz dano à saúde e pode trazer risco à vida. Isso é um fato. Sim. Bruno, vocês estiveram em Londres agora. Teve contato, né, no início da janela com o Paquetá. O que aconteceu? Qual é o desfecho com o Paquetá? Não, a gente não tratou nada de Paquetá nesse momento. A gente buscou um entendimento com o West Ham no início da janela, mas não foi possível. Não evoluiu, então? O West Ham não se interessou. Spindle, depois dessa janela, saiu a informação que agora vocês iriam focar nas renovações do elenco, na questão do Pulgar, de outros atletas. Podia falar um pouquinho sobre isso? A gente está sempre atento a isso, essa gestão aí do elenco a gente faz o tempo todo. Enfim, é o ciclo normal dos atletas dentro do clube, e no momento que a gente julga adequado, a gente conversa com os agentes, quando necessário, com os atletas, para que a gente possa gerir da melhor forma possível o elenco. Sobre essas denúncias da Conmebol, vocês vão tratar de alguma forma com a entidade? Porque assim, a gente foi denunciado, tem também uma questão de atraso para subir para o campo, todos esses detalhes, e você acabou de falar aqui sobre as condições do jogo. Vocês têm algum trabalho, assim, alguma conversa marcada com a Conmebol? Não, tá nas mãos do jurídico. O que eu posso falar, assim, publicamente, é que ocorreram muitos problemas de saúde lá. Sim. Durante e após o jogo. Assim, o que ocorreu com o Tite foi sério. Não foi algo que se fez para criar um fato, para levar uma vantagem esportiva. Foi um problema de saúde sério, e que outros atletas tiveram problemas de saúde, sim. Alguns antes do jogo e durante o jogo, outros depois. Assim, não é normal um atleta do nível que eles são, durante e após o jogo, ter ânsia de vômito, vomitar, dor de cabeça, passar mal. Isso não é uma coisa normal. Assim, se é um atleta, pode ser uma gastroenterite, alguma coisa desse tipo. Agora, o elenco quase todo, é óbvio que está relacionado à altitude. Tem o relatório médico que foi feito pelo Dr. Bassan, que vai ser enviado, ou talvez até já tenha sido enviado à Conmebol, para explicar o que ocorreu. E assim, o mal da altitude é um mal conhecido. É um fato, isso aí é um fato. Ninguém
O Flamengo não está colocando nada de novo, nem está falando nada, nem está fazendo uma reclamação à Conmebol, só está expondo um fato. O Tite teve um problema cardíaco que, se não for cuidado ali no momento, é grave. Na avaliação do Dr. Bassan, esteve relacionado à altitude, e outros atletas tiveram problema também. São fatos, não é uma reclamação à Conmebol, são fatos. Eu não vejo por que não se possa expor que o Tite teve um problema cardíaco, que o jogador A, B ou C passou mal, vomitou, teve dor de cabeça, teve que ser sacado do jogo, o outro teve que ser levado ao hospital no retorno. Isso é um relato de fatos que ocorrem e que estão relacionados à altitude. Simples. Pessoal, muitas matérias, a gente não tem a confirmação do clube, mas Carlos Alcaraz foi a maior compra da história do Flamengo. Eu queria que você explicasse rapidinho. A gente viu nas imagens quem não conhecia também as imagens dele jogando e tal, os vídeos, os DVDs, mas que a gente vê que ele tem muita categoria, muita qualidade. Eu queria que você explicasse um pouquinho, falasse um pouquinho o que foi, como é que motivou essa decisão da contratação, dessa maior contratação, o que motivou vocês num atleta tão jovem, né? Caro, mas tão jovem, né? Olha, eu acho que não, em termos financeiros, se você olhar em moeda estrangeira, acho que não foi o maior investimento do Flamengo. A cotação atual? Eu acho que o maior investimento em moeda estrangeira foi do Arrascaeta, em moeda estrangeira, tá? Em euro, foi do Arrascaeta. Mas assim, falando do Charlie... você contando também o depois, o posterior, né? Não, falando quando a gente fala em euro, né? Acho que o Arrascaeta foi 18 milhões de euros por 75%. O Charlie foi um valor abaixo disso em euro. O que eu posso falar assim, é um atleta que a gente acompanha há muito tempo, e que a gente já havia falado com ele em 2022, se eu não me engano, e por diversas vezes a gente flertou aí com a contratação dele, como aconteceu no caso do Nico também e em outros casos aí. Ele tem uma carreira de muito sucesso, se desenvolveu ao longo da carreira, jogou muito ali na Premier League, tanto que depois foi para a Juventus de Turim, quando o Southampton estava na Championship. Depois o Southampton voltou e aí nos deu essa oportunidade de trazer um atleta jovem que tem 21 anos, vai fazer 22 anos em novembro desse ano, que tem uma qualidade enorme, tem intensidade física, a parte mental é muito forte também, joga em diversas posições. Eu acho que vai poder somar muito ao grupo ali e fazer com que a gente possa enfrentar mais uma peça aí, para que a gente possa enfrentar as 3 competições e que o professor Tite possa sempre, como tem feito, tomar as decisões, botar a melhor equipe em campo, e o que ele faz é ver sempre o lado físico, o clínico. O departamento médico veta quando não tem condição clínica. O estado físico do atleta para o jogo, o professor Tite toma a decisão se ele acha que aquele atleta num estado físico mais debilitado vai ser o melhor para a equipe do Flamengo ou não. Acho que com mais alternativas ele consegue botar a cada jogo uma equipe que tem a maioria dos seus atletas na sua plenitude física. Valeu, Bruno. O Marcos não veio com você, não. O Marcos não veio com você, não. Bruno, o Marcos não veio com você, não? O Marcos tem umas outras coisas que ele está tratando, do que a gente falou de potenciais saídas. E aí a gente resolveu se dividir. Não, até para agora. E a gente resolveu se dividir para que eu pudesse estar aqui tocando esse dia a dia e também a chegada dos atletas, e também, se precisar de qualquer coisa do jurídico aqui, tem algumas negociações que podem acontecer, que adiantaram bem de saída, e a gente é importante ter uma pessoa lá para poder acelerar isso se for necessário. Quantos jogadores podem sair nessa janela? Acho que de 1 a 2. 1 a 2. Só não vou revelar nome, tá? Valeu, obrigado. Nesses poucos dias que tem mercado aberto ainda depois do dia 2, se eu não me engano tem Catar, tem Turquia, tem alguns outros mercados, Rússia, tem
tem alguns outros mercados que vão depois do dia 2. Ô Bruno, e o torcedor às vezes fica um pouco ansioso, começa aquele negócio lá, não vem ninguém, acaba que vem, né? Eu acho que assim, tem que ter o que a gente sempre prezou ao longo desses anos aí, na liderança do presidente Rodolfo Landim, e junto com o Marcos, né, com a liderança dele, foi ser o mais assertivo possível nas contratações, usando todas as informações que a gente tem, então do departamento de scout, das referências do mercado, do treinador, da comissão técnica, das nossas discussões internas, e com toda a calma para fazer, do ponto de vista esportivo e financeiro, o melhor possível para o Flamengo. Então você vê que ao longo do tempo o Flamengo conseguiu fazer grandes investimentos, teve receita de venda relevante, acho que 1.200, 1.300 de receita de venda, de uma forma equilibrada aí entre as compras e vendas, de poder financiar, ajudar muito a financiar os investimentos, e o clube conseguiu, em paralelo a ter sucesso esportivo, conquistar 2 Libertadores, está em 3 finais, uma Copa do Brasil, está em 2 finais, 2 brasileiros, 2 Supercopas, uma Recopa, 4 Cariocas, está nas 6 finais do Carioca, fizemos uma final de Mundial, que foi ali no detalhe com o Liverpool, assim, essa é a coisa que a gente mais se lamenta de não ter ganho aquela final. Acho que aquilo talvez o que mais tenha doído aí ao longo desses anos. Posso estar esquecendo aí algum título, alguma competição, mas assim, a gente conseguiu obter sucesso esportivo, está sempre brigando por todos os títulos, mesmo ano passado, que foi um ano ruim, onde a gente não teve conquistas. O Flamengo teve a possibilidade de brigar pelo Brasileiro até o final e pela Copa do Brasil ali na final. É óbvio que isso não é o objetivo, mas é um sinal que o clube está sempre brigando pelo topo. O que a gente quer e o que é mais importante é conquistar títulos, mas também com toda a responsabilidade financeira do mundo. Então, se você pegar o faturamento e a dívida no início da gestão do presidente Rodolfo Landim e comparar com hoje, o Flamengo é outro clube, tendo sido capaz de investir recursos relevantes no futebol, quebrar uma série de paradigmas aí para o futebol brasileiro e sul-americano, e o mais importante de tudo, dar alegria à nação com grandes atletas, grandes ídolos, grandes treinadores aqui no Flamengo, e o mais importante de tudo, grandes conquistas e grandes títulos. Obrigada, Bruno. ¿Cómo se siente llegar al Flamengo? ¿Consciente? Habla un poquito. Hinchada del Flamengo. Ele não está querendo falar nada. Flamengo, sim? Aí o Gonzalo Plata não falando com a gente da imprensa, mas ele tá aí. Chegou aqui no aeroporto de Guarulhos, cobertura Canal Mengão Melhor, Fazoeiro, estamos aí. É o anúncio que acabou de acontecer, A sexta começou animada para o torcedor rubro-negro. Com um sorriso no rosto, a nova contratação do Flamengo não escondeu a felicidade de agora vestir o manto. Estou muito ansioso, muito feliz. Não vejo a hora de poder começar a treinar, enfim, a ir nos jogos para poder também ter o máximo de minutos possíveis. Alexandro será o novo camisa 26. Ex-Juventus, ele chegou ao Rio com uma experiência de fora para colocar em prática no rubro-negro. É impossível um jogador de futebol não acompanhar o Flamengo. Acompanha o Flamengo desde quando era pequenininho, enfim, quando era o menino lá do Bom Pastor de Catanduva. Já é conhecido por Felipe Luiz e chega motivado para as disputas. Outra cara nova que já está no Rio é Carlos Alcaraz, y que ya fue abrazado pela torcida. Sí, la verdad que físicamente estoy muy bien. Si el técnico quiere que esté a disposición, yo ya estoy a disposición. Yo me siento muy bien, listo para jugar. O argentino de 21 anos já é a contratação mais cara da história do clube,
que pagará 20 milhões de dólares pelo jogador. Até agora, o Flamengo já fechou com 4 atletas para o final da temporada. Ontem, a delegação desembarcou após o jogo da Copa do Brasil contra o Bahia e já segue com foco na partida contra o Corinthians pelo Brasileirão. Michael e De La Cruz passaram por exames onde foi constatado lesão no músculo posterior da coxa direita. Segundo o clube, eles já iniciaram o tratamento. Quem pode pintar novamente é Pedro. Ele segue se recuperando de lesão no músculo posterior da coxa esquerda e é o artilheiro do Flamengo em 2024 com 31 gols, sendo 29 em partidas oficiais e mais 2 em amistosos. Gerson também não deve preocupar, apesar de ter se sentido mal quando saiu na partida contra o Bahia. A missão do Flamengo agora é pelo Brasileiro para tentar se reaproximar da liderança. E o Flamengo já anunciou, né, oficialmente o Gonzalo Plata. Cadê o anúncio desse jogador? O Vene disse que ele já chegou até o Rio de Janeiro. Cadê o anúncio? Tá aqui, na tela. Olha aí. Não tem vídeo não, é só... é um videozinho sem áudio. Muito bem, tá aí, bem-vindo. O Plata... Ô, Vene Casagrande, já tá no Rio de Janeiro? Já está no Rio de Janeiro. Foi ao CT Ninho do Urubu. Essa hora ele deve estar lá no CT Ninho do Urubu, inclusive, conhecendo os novos companheiros, conversando com o Tite. Vem num momento importante, se a gente for parar e analisar, porque, embora... a gente não esteja falando sobre o assunto, mas tem atualização sobre o Michael, a lesão do Michael, uma lesão grave. E ele só deve voltar a jogar em outubro. Ou seja, é um jogador que chega para o setor ofensivo depois da chegada de um jogador para suprir a ausência do Cebolinha por conta de uma lesão grave. E aí é uma chegada importante nesse momento, repito. Tem também a situação do De La Cruz, que também é uma lesão grave, vai demorar a voltar aos gramados. O Flamengo sofrendo bastante. É posterior de coxa, né? Ambos posterior de coxa, praticamente a mesma lesão, com a mesma gravidade. Repito, lesões graves que vão demorar a voltar aos gramados e o técnico Tite novamente tendo problemas para arrumar a equipe. Então, são reforços importantes nesse momento, inclusive para a Libertadores, porque tinham 4 reforços nessa janela de transferência. Se o Flamengo fosse fazer as mudanças, e obviamente iria fazer, só poderia fazer 3. Um reforço ia ficar fora. Eu arrisco a dizer que agora esse reforço que vai ficar fora da lista da Libertadores é o Michael, porque se ele vai demorar tanto tempo para voltar, não faz sentido você escrevê-lo. Aí você bota o Gonzalo Plata, o Alexandre e o Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz não, ele quer ser chamado de outro nome, que eu esqueci agora o primeiro nome dele. Carlinhos, vamos falar Alcaraz para facilitar. Enfim, então o Flamengo vivendo aí a base de muitas lesões, o técnico Tite tendo muitos problemas. Eu não vou ficar aqui criticando o departamento médico, preparação física do Flamengo, seria leviano e maldade da minha parte. Eu não entendo disso, eu só acho que o Flamengo poderia botar um profissional, no caso o Márcio Tanuri, que é o chefe do DM, ou até mesmo o preparador físico, o Fábio, para poder explicar essa quantidade de lesões musculares que o Flamengo vem sofrendo. Repito, eu não tenho como chegar aqui e criticar. Quem sou eu para dizer que a preparação física está errada? Quem sou eu? Ainda mais diante de um calendário que é totalmente absurdo. Sim. E a gente sempre fala isso. Eu só acho que a comunicação do Flamengo poderia ajudar nisso. Não pra gente, jornalista, mas pros torcedores mesmo. É muito interessante. É muito interessante. Porque o Tite, por exemplo, a todo momento ele bota um auxiliar ao lado dele na entrevista coletiva. Por que ele não coloca o Fábio ou até mesmo o Márcio Tanuri? Que aí explica e pronto. E acaba com esse, digamos, debate entre os torcedores. Muito bem, eu também acho isso muito interessante. Até porque a gente sabe o que é o futebol para o brasileiro, né, e para o torcedor rubro-negro nesse caso, fica em dúvida de um monte de coisa. Então, às vezes isso vir do próprio clube é muito interessante, até por uma questão de sabedoria, para a pessoa entender o que está acontecendo. O Flamengo comunicou na manhã desta sexta-feira que os exames confirmaram as lesões musculares de Michael e de La Cruz na parte posterior da coxa direita. Embora o clube não tenha detalhado a gravidade das lesões, ambos os jogadores estão descartados para o confronto contra o Corinthians, marcado para domingo às 16 horas, horário de Brasília, na Neoquímica Arena. Além disso, há a possibilidade de que a dupla também não participe do jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Bahia, programado para o dia 12 de setembro, após a pausa da data FIFA. Michael enfrenta um período de recuperação estimado em 2 meses, enquanto De La Cruz deverá ficar afastado por um tempo que varia entre 2 a 3 semanas. Ambos os jogadores se machucaram durante a vitória do Flamengo por 1-0 contra o Bahia, na última quarta-feira, na casa de apostas Arena Fonte Nova. De La Cruz, que havia dado assistência para o gol de Bruno Henrique, foi substituído justamente para a entrada de Michael, que acabou se lesionando nos minutos finais. Imagens da TV Globo capturaram o momento em que Michael foi retirado de campo no colo por membros da equipe médica, incluindo o fisioterapeuta Márcio Puglia e o preparador físico Fábio Massaredjian. O Flamengo vem enfrentando uma sequência de lesões musculares em seus principais jogadores. Em um intervalo de 2 semanas, 5 atletas foram afetados: Pedro, Gabigol,
Arrascaeta, De La Cruz e Michael. Pedro e Gabigol se machucaram no dia 15 de agosto durante o confronto contra o Bolívar, pela Libertadores, no Maracanã. Arrascaeta, por sua vez, saiu lesionado no clássico contra o Botafogo, 3 dias depois, no Newton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Na última quarta-feira, Michael e De La Cruz se juntaram ao departamento médico após a partida contra o Bahia. As lesões musculares recentes incluem Pedro, com um problema na coxa esquerda, Gabigol, na coxa direita, Arrascaeta, no adutor da coxa esquerda, De La Cruz e Michael, ambos com lesões na coxa direita. Apesar do alto número de jogadores no departamento médico, o retorno de Pedro traz um alívio para o Flamengo. O atacante já voltou a treinar com bola nesta semana e deve estar disponível para o jogo contra o Corinthians. Pedro é o artilheiro do Flamengo em 2024, com 31 gols, sendo 29 em competições oficiais e 2 em amistosos. Após enfrentar o Corinthians, Pedro se apresentará à seleção brasileira para os jogos contra Equador e Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo, mesmo tendo sido convocado por Dorival Júnior enquanto ainda estava machucado. Além de Pedro, Pulgar foi convocado para representar o Chile, enquanto o Uruguai ainda não divulgou sua lista. Entre os jogadores uruguaios do Flamengo, apenas Varela não está lesionado. Gabigol já iniciou a fase de transição e começou a treinar no campo, ainda de forma separada do grupo, enquanto Arrascaeta continua em tratamento intensivo e fisioterapia. O clube trabalha para que ambos possam estar à disposição de Tite após a pausa para a data FIFA, que ocorrerá entre os dias 2 e 10 de setembro.